as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Você que pode, glorifique o nome de Jesus. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Espírito Santo de Deus, nós entramos na sua presença, Pai. Espírito Santo de Deus, nós nos humilhamos perante a Ti, Pai, porque Tu és o maior, porque Tu és o melhor, porque Tu és o único, Jesus. E nessa noite, Pai, eu Te peço que não seja eu aqui, Jesus, mas que o Senhor fale com a sua igreja. Daquilo que o Senhor precisa ensinar, aquilo que o Senhor quer ensinar nessa noite, Pai, que tudo as pessoas possam, Pai, absorver, aprender e reproduzir, Jesus. É que nós te pedimos, enquanto estamos aqui, Pai, cuide das nossas famílias. Enquanto estamos aqui, Pai, cuide do nosso coração, cuide do nosso sentimental. Enquanto estamos aqui, Pai, nós te pedimos que todas as obras sejam feitas em nome de Jesus. Amém. Eu comecei pelo final. Comecei aqui falando de uma parte que o rei Dário fala para Daniel, mas agora eu queria que você voltasse comigo para Daniel capítulo 1. Pode sentar, gente. Tem que ficar em pé, viu? Amém. A palavra de Daniel diz muito sobre quando Daniel e seus companheiros, são exilados de Jerusalém após uma guerra com a Babilônia, e eles são levados até a Babilônia. E Daniel e seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, são lá forçados a aprender, a absorver e a reproduzir os costumes da Babilônia. E o que eu quero falar primeiro com vocês vai ser sobre a chegada à Babilônia. Diga, a chegada à Babilônia. Chegada à Babilônia. Depois eu vou falar sobre a fornalha. Diga, a fornalha. A fornalha. E depois eu vou falar sobre a cova dos leões. Diga. A cova dos leões. Aleluia. E a primeira parte é que quando Daniel chega na Babilônia, já tem um conflito muito grande de cultura. Porque quando Daniel chega, o chefe dos serviços lá do palácio, ele recebe uma ordem do rei Nabucodonosor, que ele tem que introduzir os alimentos que são servidos no palácio para Daniel e seus amigos, Daniel e seus companheiros. E a partir desse momento, Daniel já se depara com uma situação difícil, porque os alimentos que eram servidos no palácio não iam de encontro com os alimentos que eram permitidos, segundo a lei de Moisés, lá em Jerusalém. E nesse primeiro momento, Daniel já tem um grande conflito dentro dele, porque naquela época, qualquer coisa que você fizesse, que as pessoas falassem assim, é desacato ao rei, você era morto. E logo de primeiro, Daniel acaba lidando com isso, e o que ele faz? Ele se recusa a comer os alimentos. Porque o que acontece? Daniel estava na Babilônia, mas Daniel não era da Babilônia, você entende isso? Daniel era de Jerusalém. E da mesma maneira, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, porque nós somos da Nova Jerusalém, e Ele virá para nos levar. Você crê nisso? Então, nesse momento, a gente percebe que Daniel faz uma escolha. Ele escolhe não se alimentar das mesmas coisas que a Babilônia se alimentava. E primeiramente eu quero perguntar para você, e pergunto para mim, tudo aqui que eu falo é para mim também. Aleluia. Do que nós temos escolhido nos alimentar? Aleluia. Será que nós temos nos alimentado como pessoas da Babilônia ou como pessoas de Jerusalém? Porque há diferença. E quando você vai lendo versículos, você vai percebendo que Daniel ele faz um pedido ao chefe. Ele fala assim, faça um teste aí, durante 10 dias, a gente vai comer só vegetais, legumes e água. Enquanto todos os outros vão comer todas as comidas do palácio, todas as coisas bonitas, porque comida de palácio, você imagina aquele banquete, aquela mesa enorme, cheia de coxinha, de pão. E aí o chefe concorda, e uma coisa maravilhosa acontece. 10 dias depois,
quando ele volta, Daniel e seus companheiros estavam mais saudáveis do que qualquer outro das pessoas da Babilônia que estavam ali comendo do banquete. E uma coisa que eu quero falar para vocês o banquete pode ser mais atrativo aos olhos, mas nem sempre o banquete é o melhor para o seu coração, porque o diabo ele nos oferece banquetes todos os dias. Não é diferente do que como foi com Daniel, porque Daniel estava lá sendo servido, vários banquetes a ele, mas mesmo assim ele fechou os olhos terrenos para aquilo que estava na frente dele e falou: eu não sou de Babilônia, eu sou de Jerusalém. Aleluia! Eu sou daqui, então eu não como como aqueles daqui, eu como como aqueles que servem ao Senhor. E nessa noite eu te digo, nós vamos nos alimentar como aqueles que servem ao Senhor. Você tem... Aleluia! E ali logo Daniel ele percebeu uma coisa: o que ele estava fazendo não agradava ao rei. E muitas vezes, quando nós tomarmos decisões aqui na terra, nós não vamos agradar aos reis da terra. Mas Daniel percebeu uma coisa. Daniel percebeu que mais importante do que agradar o rei Nabucodonosor era agradar ao rei dos reis. Aleluia! Era agradar ao Senhor dos senhores. Então, quando nós tomarmos qualquer decisão das nossas vidas, a gente tem que pensar: eu estou agradando o mundo? Eu estou agradando os reis desse mundo? Ou eu estou agradando o mundo? Meu Deus! Eu estou agradando o meu Senhor. Aleluia. Eu queria que vocês lessem para mim Salmos 33, versículo 4, vocês que estão com a Bíblia ali. 33, versículo 4. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando Daniel tomou essa decisão, ele, logo de início, ele acabava de ter chegado na Babilônia, né? E eles estavam ali para fazer um treinamento de 3 anos para poder servir no palácio. E Daniel poderia perder a vida toda dele naquele momento. No momento que você desafia o mundo lá fora, você pode perder a sua vida, não só a sua vida espiritual, você pode perder o emprego, você pode perder a apreço das pessoas que você diz que gosta, das pessoas que dizem que te amam. Quando a gente se posiciona, a gente se coloca numa posição de fragilizado, numa posição de que a gente falou o que a gente quer e agora o outro faz o que quiser com isso. Mas eu queria dizer, em Salmos 33, versículo 4 diz: a palavra do Senhor é verdadeira e Ele é fiel em tudo o que faz. Aleluia! E mais pra frente, no capítulo 3, a gente vai falar agora também sobre a fornalha. Porque, tirando agora um pouco de Daniel, todos os jovens que estavam lá na Babilônia, eles acabaram se sobressaindo. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu acredito, porque por causa do brilho do Espírito Santo neles, eles acabaram se sobressaindo a todos os outros da Babilônia. E eles se colocaram em posições de destaque a partir disso. E acontece um novo episódio, porque a gente percebe aqui que aqueles que tomam decisões de servir o reino são o tempo todo perseguidos. E isso mostra várias vezes. O primeiro momento é quando Daniel já chega na Babilônia. O segundo momento é quando o rei Nabucodonosor manda que constrói uma estátua de ouro. E a partir disso ele decreta que todos deveriam se prostrar diante daquela estátua e todos deveriam adorar ao rei. E quando tocasse um sinal, todos deveriam estar de joelhos. E aí surgiram os acusadores, porque sempre vão existir os acusadores, né? E eles começaram a acusar Sadraque, Mesaque e Abednego e falar: rei, eles não te respeitam. Você deu uma ordem e eles não vão cumprir, eles não vão se prostrar diante da estátua. Isso certamente era verdade. Mas a maneira como foi dita de uma maneira que enfureceu o rei. Então o rei vai lá e manda chamá-los. E ele com raiva, ele quer saber: uai, vocês falaram aqui que não vão servir a estátua que eu subi. Quero ver se vocês... Ele chama eles e fala: quero ver se vocês falam isso
conjecturando, né, gente? Se vocês falam isso na minha cara, eu queria que vocês lessem comigo. Daniel 3, versículo 16. O que eles respondem? Daniel 3, 16. Abriram? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, fique o Senhor sabendo que não prestaremos cultos ao seu Deus e nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Glorifique o nome de Deus. Aleluia. Aquilo que Deus fala aqui com a gente. Aleluia. Aquilo que Deus fala aqui com a gente é que nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ter coragem, assim como os três tiveram, de dizer: rei, ainda que você nos lance numa fornalha, nós não iremos nos prostrar diante daquela estátua, porque eles sabiam quem era o rei deles, e eles sabiam que nada que era dali era compatível com o que acontecia em Jerusalém, e nada do que a gente vive aqui, nada do que a gente vive quando a gente vai para o nosso trabalho, quando vai para a escola, faculdade, é compatível com o que há lá no céu para a gente. Aleluia. E se a gente decidir se prostrar aqui, nós não vamos conseguir viver lá em cima. E é muito importante ter coragem para viver, não só para você querer morrer para Deus, mas também para viver exclusivamente para Deus. Aleluia. Porque Deus é exclusivo. Deus não te obriga a seguir Ele, mas a partir do momento que Ele entra na nossa vida, não tem espaço para mais nada. Não tem espaço para estátua de ouro, não tem espaço para banquete, não tem espaço para rei da terra, porque o rei dos céus. Aleluia. O rei dos céus é melhor. Glória. O rei dos céus é essencial. Você tem isso? E eu queria perguntar, será que nós amamos tanto a Deus dessa maneira? Será que se de repente fosse decretado que aqui não é mais possível ser cristão, quantos de nós iríamos levantar a nossa voz e dizer: eu vou adorar ainda que eu tenha que morrer para isso? Quantos de nós temos tanto Jesus na nossa vida que nós não deixamos espaço para as outras coisas, a ponto de eu prefiro morrer do que viver sem Jesus? Quantos de nós temos a coragem de todos os dias, a gente vai no nosso trabalho, a gente vai na nossa escola e vê um ambiente de fofoca, um ambiente de promiscuidade, um ambiente de maldade? Quantos de nós temos coragem de nos levantar e dizer: vocês vão fazer o que vocês quiserem, mas eu não, eu sou de Jerusalém? Aleluia! Quantos de nós temos coragem de dizer isso? E quando teve esse exílio de Jerusalém para a Babilônia, foram várias outras pessoas junto. Várias pessoas de Jerusalém foram pessoas da linhagem real de Davi, mas a Bíblia cita essas 4 pessoas: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, eu acredito muito que quando teve aquela estátua, tinha muita gente que era de Jerusalém ajoelhado. Eu acredito, porque se foi muita gente de Jerusalém para a Babilônia, então, da mesma maneira, tem muitas pessoas aqui que se dizem cristãos, mas que quando vier uma estátua de ouro vão se ajoelhar. Meu Deus! Mas existem aqueles que tomam escolhas além dos limites, aqueles que tomam escolhas certeiras, escolhas com fé, e que falam: mesmo que aqueles que se dizem parecidos comigo se prostraram, eu não! Aleluia! Eu não! E o que eu quero te dizer nessa noite é que você faça dizer agora: eu não! Aleluia! Quando você vê alguém falando mal de um líder, quando você vê alguém falando mal de uma pessoa, quando você vê um ambiente, às vezes até na sua família, diga: eu não. Aleluia! Eu sou de Jerusalém. Ele me comprou. Ele me amou primeiro. Aleluia! Eu não amo o mundo porque ele me amou primeiro. Aleluia! Glória a Deus! Em todos esses momentos,
Nós vimos esses jovens priorizando o reino de Deus mais do que a própria vida, priorizando o reino de Deus mais do que o que um ser humano normal pensaria. O ser humano normal pensa o quê? Na minha vida, na vida da minha família. Mas eles ali estavam dispostos a perder tudo. E quando foi que isso mudou? Quando foi que nós cristãos agora podemos estar mais ou menos dispostos, mais ou menos envolvidos, mais ou menos comprometidos? O reino de Deus não é mais ou menos, o reino de Deus ele é inteiro. Ele exige uma entrega inteira. Glória a Deus. Ele exige uma entrega completa. Aleluia. A todo momento, com aflição, sem aflição. Aleluia. Com promessa de morte, sem promessa de morte. No dia que a gente quer, no dia que a gente não quer, a gente não deixa de ser cristão. Então, quando eles fazem isso, eu entendo que é uma decisão totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados, até mesmo aqui dentro da igreja. Nós estamos acostumados a ver pessoas, isso eu coloco a mim também, que quando aperta, sai. Quando aperta, desanima. Mas o reino de Deus tem que ser prioridade. Aleluia. Como eu disse no louvor anteriormente, Jesus não é complemento, Jesus é essencial. Jesus não é só um colega, Jesus é o melhor amigo. Aleluia. Deus não é Deus não é padrasto, Deus é pai. Aleluia. Pai que ama. Aleluia. Pai que entregou o seu filho por nós. E aí eu queria que você abrisse em Daniel 3, versículo 24, e vamos ler o que aconteceu. E daí o rei Nabucodonosor ficou muito bravo, porque eles se levantaram contra ele. Qualquer rei ficaria bravo, ficaria perplexo. E aí a consequência de quem não adorasse a estátua era ser lançado numa fornalha ardente. Eu queria que vocês fechassem os olhos. Imagina um fogo ardente, queimando os seus braços, queimando o seu corpo. Imagina, é para vocês entenderem o perigo que eles estavam correndo. E aí, quando eles se levantaram contra ele, além de existir a fornalha, ele ainda mandou esquentar 7 vezes mais a fornalha. Então você imagina o calor que estava lá. Tanto que quando fala que mais para frente, quando eles lançaram eles, os soldados que estavam perto, que lançaram, morreram junto. Verdade. De tão ardente que era. Mas eu queria ler com vocês. Aleluia. Ele lançou eles na fornalha, e ali para ele tinha acabado os problemas dele. Porque ele pensou, aqueles que se levantaram, aqueles que adoram aquele Deus lá, que eu não sei quem que é, estão mortos. E aí acontece isso. E de repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou muito espantado aos seus conselheiros: não foram os 3 homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor, responderam eles. E aí ele diz: como é então que estou vendo homens soltos na fornalha, andando por ali, sem sofrerem a nada? E aí o rei, ele chega lá e fala: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, aleluia, venham cá. Aleluia. O que eu entendo aqui é que quando a gente toma uma decisão pelo reino de Deus, a gente se dispõe a morrer. Mas Deus é tão fiel e Deus é tão maravilhoso que Ele mesmo assim nos livra, e Ele mesmo assim nos dá a vitória, porque o Senhor é fiel e a sua palavra não volta atrás. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia, Deus. Ele é fiel. Escolha a Deus, porque Ele não volta atrás. Aqueles que escolherem a Deus, ainda que aqui na terra não vejam, não tenham a vida dos sonhos, lá no céu a gente tem uma vida prometida, de muita bênção, de alegria. Diz que não haverá morte, que não haverá choro. Você crê? Então escolha a Deus, porque é isso que Ele prometeu. Aleluia. É isso que Ele tem guardado.
falou assim: é isso que eu tenho preparado. Aleluia, Jesus. É isso que Ele tem preparado. Aleluias. Que Ele tem para cada um de nós, assim, Ele pensou na gente. Ele falou assim: a Lúcia vai andar pelas ruas de ouro. Aleluia. Ele pensou: nós vamos ver as águas cristalinas. Aleluia. Ele pensou: a Eleni vai habitar num lugar onde não tem tristeza. Ele pensou assim: nós vamos viver num lugar onde a gente, tudo que a gente está passando aqui, vai valer a pena. Mas a gente precisa estar disposto a se entregar na fornalha. Aleluia. Não adianta querer estar no céu se você não está disposto a passar pela fornalha. Aleluia. Forte. Não adianta. E ainda mais para frente, nós vemos mais uma situação, porque eu vou falar com vocês. Eu tenho só 19 anos de vida, mas o que eu tenho de experiência é: estar na igreja é perseguição constante. Aleluia. Viver Jesus é perseguição constante. E eu creio que tem pessoas aqui que são mais experientes que eu e podem falar com certeza que existem pessoas que têm preconceito, existem pessoas que não entendem, existem pessoas que não respeitam, e existem pessoas que não valorizam a nossa fé. Essa é a realidade. Os reis desse mundo não estão nem aí para aquilo que a gente acredita. Estão sendo levantados, tantas estátuas de ouro por aí. E estão pedindo para a gente ajoelhar. E se a gente não tomar cuidado, o diabo vai colocar na nossa cabeça: ajoelha que é mais fácil. Ajoelha que você não vai morrer. Meu Deus. Ajoelha rapidinho. Come no banquete. Porque é preciso ter peito para falar que não. Aleluia. É preciso ter peito para estar disposto a encarar a fornalha. E agora eu quero falar sobre o que aconteceu com Daniel. Já não era mais rei Nabucodonosor, já era rei Dário. E os mesmos ministros e governadores, que eles eram sempre quem perseguiam as pessoas lá, o Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, enfim. E daí o que acontece? Daniel conquistou um cargo extremamente alto, como um dos 3 ministros. E isso atraiu a fúria das pessoas, porque também é assim aqui. Quando as pessoas veem um cristão que não é corrupto, um cristão que não é maléfico, que atinge um lugar de alcance, as pessoas veem algo de errado e querem sabotar. As pessoas veem a todo tempo, se vê um cristão que está fazendo as coisas direito, quer sabotar, ou então quer diminuir, ou quer atrapalhar. E da mesma maneira tentaram fazer com Daniel. E eles foram até o rei e sugeriu que ele determinasse que durante 30 dias, todas as preces, todas as orações, todos os pedidos, não fossem feitos ao Deus que cada um seguia, mas sim ao rei. E aí Daniel ficou sabendo disso, porque foi decretado, e aquilo que é decretado não pode ser revogado. Daniel ficou sabendo disso, mas mesmo assim Daniel foi à casa dele, entrou no quarto dele. E a Bíblia é detalhista, e ela diz que ele estava perto de uma janela que dava direto para Jerusalém. E eu acredito que antes de entrar no quarto dele e orar, Daniel olhou para Jerusalém e falou: aqui, pode ser que eles me proibiram, mas eu não sou daqui. Eu sou de lá. Aleluia. E ele disse: eles me proibiram de adorar, mas eu não sou daqui, e eu vou orar. Aleluia. E eu vou viver conforme o Senhor planejou. E Daniel fez isso. A Bíblia fala que ele fazia aproximadamente 3 orações, manhã, tarde e noite. E aí as pessoas que estavam perseguindo Daniel foram lá, viram ele e disseram ao rei que ele estava fazendo isso. E a Bíblia até diz um pouco que o rei ele tinha uma certa afeição por Daniel, mas que aquilo que é determinado não pode ser revogado. E o rei ele até tentou até o fim do dia ajudar Daniel, mas ele não conseguiu. E a consequência para aqueles que não cumprissem a ordem era serem atirados na cova com leões. E aí eu acredito que Daniel
talvez tenha pensado nisso antes de orar, talvez, falando assim, nossa, cova dos leões não é brincadeira. Não é, gente, vocês já viram aqueles negócios do Animal Planet? Que passa assim, o leão correndo, e estraçalha o animal. Ô filho, não é para qualquer um. Não é a cova do leão, era a cova dos leões. Meu Deus! Mas mesmo assim, Daniel não se prostrou. Ele ficou sabendo da ordem e mesmo assim ele foi para o quarto dele e fez as orações. E os inimigos entregaram ele e ele foi lá para a cova dos leões. E eu queria que a gente lesse de novo. Daniel 6, aleluia. Agora, versículo 19. A gente vai entendendo ali durante o capítulo que o rei foi para casa, ele não conseguiu dormir, porque apesar do rei ter sido cruel nessa ordem, ele ainda assim possuía algum tipo de afeição por Daniel. E ele não conseguiu dormir. E ele fala assim, de manhã cedinho, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com a voz muito triste, ele disse, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Eu queria que, antes de eu ler aqui, vocês lessem o que está escrito no versículo 21. Leia e glorifica o nome de Jesus. Glorifica o nome de Jesus. Daniel respondeu, que viva o rei para sempre. O Senhor, meu Deus, mandou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que eu não fiz nada contra ele e da mesma maneira não cometi crime algum contra o Senhor. O Senhor é fiel, diga, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Ele não volta atrás. E naquele momento, glória a Deus. Aleluia. Eu queria que vocês lessem junto comigo o versículo 26 agora, que foi onde a gente começou. O rei Dário diz, o rei aquele que tinha prendido ele numa cova cheia de leões, diz, eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra. Aleluia. Ele faz milagres e maravilhas. Glórias. Ele quem salvou Daniel, livrando da garra dos leões. Eu quero te dizer, talvez você esteja na garra dos leões, mas segura, porque Deus vai te livrar. Ele vai da mesma maneira enviar um anjo que vai proteger a sua vida. Eu só quero te dizer, está difícil, mas não se prostra. Não ajoelha. Não se entrega. Tá doido. É difícil, a caminhada não é fácil. Sabe o que o diabo fala pra gente? O diabo fala pra gente que essa aqui é a nossa única vida. Ele quer falar pra gente isso. Aqui, você só tem isso aqui, vive aí, faz as coisas tudo. Não vem na igreja não. É isso que o diabo quer que a gente pense. O diabo quer que a gente veja, às vezes, um problema simples com o irmão. Fala assim, nossa, aquele irmão ali não vale nada, sai da igreja. Para ter que ficar passando raiva aqui. Mas eu vou falar para você, gente. Eu prefiro passar raiva aqui do que passar raiva lá fora. Sabe por quê? Porque aqui tem o Deus Consolador. E lá fora não tem. Aqui tem o Deus que salva. E lá fora não tem. Aqui tem o Deus Pai. Aqui tem o Deus amigo. Aleluia. E lá fora não tem. Aleluia. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Que vocês fechassem seus olhos.